Papai, aquela moça parece a mamãe. James Sullivan congelou no meio da mordida, o garfo suspenso entre o prato e a boca. A luz suave de domingo atravessava as janelas do Bayside Bistro, lançando um brilho dourado sobre o rosto esperançoso da filha. Por um momento, ele parou de respirar. O que você disse, princesa? Conseguiu perguntar, pousando o garfo com a mão trêmula. Ali, ó. Emma, de 4 anos, apontou com a naturalidade direta que só as crianças têm. Ela parece a mamãe nas fotos. James virou-se devagar, o coração martelando dentro do peito. O restaurante, até então cheio de vozes e pratos tilintando, pareceu mergulhar num silêncio súbito quando os olhos dele a encontraram. Uma garçonete, cabelos loiros cor de mel presos num rabo de cavalo solto, sorria enquanto conversava com clientes de uma mesa próxima. O impacto foi físico. Aquele mesmo sorriso quente, que enrugava os cantos dos olhos. O mesmo gesto delicado ao prender o cabelo atrás da orelha. Papai, você tá bem? A voz suave de Emma quebrou o transe dele. Tô sim, querida. Ele mentiu, secando as palmas suadas na toalha. Come seu macarrão com queijo antes que esfrie. Mas Emma já assinava animadamente, tentando chamar a atenção da garçonete. Antes que James pudesse impedir, a mulher virou-se, notou os gestos entusiasmados da menina e começou a caminhar em direção à mesa deles. Emma, por favor. James começou, mas já era tarde demais. Oi, disse a garçonete com um sorriso caloroso. Posso ajudar em alguma coisa? A voz não era a de Elisa. Tinha um tom um pouco mais grave e um leve sotaque da costa oeste, mas havia nela uma familiaridade que doía. James não conseguiu dizer uma palavra. Você parece com a minha mamãe, Emma anunciou, balançando feliz na cadeirinha. O sorriso da mulher vacilou por um segundo. Ah. Eu. Sinto muito. James finalmente conseguiu falar. Minha filha às vezes diz umas coisas. Os olhos da garçonete se arregalaram de repente ao fitar James com mais atenção. James Sullivan. Agora foi ele quem ficou surpreso. A gente se conhece? Sou a Sophia. Sophia Martinez. Fui colega de quarto da Elisa em Berkeley. A voz dela suavizou. Como ela está? Faz anos que não falo com ela. A pergunta foi como uma lâmina girando em seu peito. James engoliu em seco, evitando o olhar curioso da filha. Emma, por que você não colore um pouco? Ele puxou um livrinho de colorir giz de cera da mochila, que a menina aceitou com um aceno obediente. Com Emma distraída, James voltou-se para Sophia. Elisa faleceu há 18 meses. Acidente de carro. O rosto de Sophia perdeu toda a cor. Meu Deus! James, eu sinto muito. Eu não fazia ideia. Tem sido difícil. Ele admitiu, sabendo que aquilo era pouco demais para descrever a dor. Sophia se ajoelhou ao lado da mesa, os olhos marejados. A Elisa foi minha melhor amiga por anos. A gente perdeu contato depois da faculdade, e... Ela lançou um olhar suave para Emma. Essa deve ser sua filha. Ela é a cara da Elisa. Sim. James assentiu. Emma tinha quase 3 anos quando aconteceu. Ela ainda pergunta quando a mamãe vai voltar para casa. Um silêncio incômodo se instalou entre eles, carregado de luto e lembranças não ditas. E finalmente, Sophia se levantou. Eu preciso voltar ao trabalho, mas... talvez a gente pudesse conversar algum dia. Eu adoraria saber como foi a vida da Elisa. Se isso não for doloroso demais para você. Antes que James respondesse, o celular vibrou. O nome Victoria apareceu na tela. Preciso atender, disse, com um pedido de desculpas no olhar. É minha sogra. Sophia assentiu, compreensiva. Claro. Enquanto ela se afastava, James atendeu. Oi, Victoria. James, onde vocês estão? Passei na sua casa com os sapatos novos da Emma, mas vocês não estavam. Estamos almoçando no Bayside Bistro, ele respondeu, observando Sophia voltar às outras mesas. Nesse lugar de novo? A voz de Victoria carregava uma leve reprovação. A Elisa sempre dizia que a comida aí era cara demais. James fechou os olhos por um instante. A Emma queria macarrão com queijo. Só não fiquem muito tempo. Ela precisa tirar a soneca, senão vai ser impossível à noite. Eu sei cuidar da minha filha, Victoria respondeu, com mais firmeza do que pretendia. Depois de um adeus tenso, James desligou e voltou a atenção para Emma, que agora desenhava algo que parecia 3 bonecos de palito. Um alto, com cabelo espetado. Um pequeno, com Maria Chiquinhas. E outro médio, com longos rabiscos amarelos no lugar do cabelo. Quem é essa, hein? Ele perguntou,
apontando para a figura de cabelo amarelo no desenho. É a moça que parece com a mamãe, respondeu Emma, com a naturalidade desarmante de sempre. Ela pode ir para casa com a gente. James ficou olhando para a filha, sem conseguir responder. Naquele instante, Sophia retornou com a conta. Coloquei um biscoito extra para Emma, disse com um sorriso tímido. Por conta da casa. Obrigado, murmurou James, e então, num impulso que mais tarde questionaria inúmeras vezes, completou, na verdade, Sophia. Será que você poderia me passar seu número? Talvez. Talvez a gente pudesse conversar algum dia. Sobre a Elisa. Sophia pegou o recibo e escreveu seu número no verso com uma caneta esferográfica. Nenhum dos dois notou a mulher que acabava de entrar no restaurante. Victoria. Os olhos dela se fixaram nos três como lâminas. Sua expressão se escureceu ao ver aquela cena viva imagem daquilo que a família de sua filha deveria ter sido. O caminho de volta do Bayside Bistro foi silencioso de um jeito estranho. Emma, normalmente cheia de histórias e perguntas, dormia profundamente na cadeirinha, abraçada ao guardanapo de papel com o número de Sophia rabiscado às pressas, que James, sem pensar, tinha entregue nas mãos da menina. Pelo retrovisor, ele viu Seda de Victoria seguindo o carro deles. Uma sombra indesejada, que ele definitivamente não estava com humor para enfrentar. Ao estacionar na garagem da casa moderna que ficava no alto da colina com vista para a baía, Victoria já saía do carro antes mesmo que ele desligasse o motor. Quem era aquela mulher? Exigiu saber, enquanto James tirava uma imã sonolenta do cinto de segurança. Uma velha amiga da Elisa, respondeu, sem encará-la. Colega de quarto da faculdade. As unhas perfeitamente feitas de Victoria tamborilaram contra a bolsa. E você simplesmente esbarra nela por acaso? Que coincidência conveniente. James pegou Emma no colo, usando a filha como escudo contra mais perguntas. Aim precisa dormir. A gente conversa depois. Dentro de casa, ele deitou Emma com cuidado, agradecendo mentalmente pela trégua temporária. Mas ao fechar a porta do quarto da filha, o passado invadiu sua mente em flashes partidos de lembranças antigas. 10 anos antes. Campus de Berkeley. James, essa é minha colega de quarto, Sophia, disse Elisa, os olhos brilhando. Sophia, esse é o James. Aquele do curso de economia que eu te falei. Sophia estendeu a mão, com um sorriso acolhedor. Então é você que anda roubando minha colega para estudar. Eu já estava achando que era invenção dela. James riu, sentindo-se à vontade de imediato. Prometo que tô devolvendo-la cheia de curvas. De oferta e demanda. Mais tarde, os três estavam sentados no apertado quarto do dormitório, cercados de caixas vazias de pizza, conversando até o amanhecer sobre seus planos e aquele futuro incerto que parecia tão distante. Eu vou fundar minha própria empresa de tecnologia, disse James, a ambição clara na voz, fazendo as duas rirem. Não por desprezo, mas com a doçura cética de quem já ouviu muitos sonhos universitários que nunca saíram do papel. Bom, eu vou trabalhar com crianças com necessidades especiais, anunciou Sophia. Meu irmãozinho tinha autismo, e os professores dele mudaram a vida dele. E eu? Disse Elisa dramaticamente, erguendo a latinha de refrigerante num brinde traço. Vou me casar com um milionário e viajar o mundo. Ela piscou para James, que ficou vermelho até a raiz do cabelo. A lembrança se dissolveu como fumaça quando a voz de Victoria atravessou os pensamentos dele. James, precisamos conversar. Ele suspirou, virando-se para encarar a sogra. Aos 62 anos, Victoria Hamilton ainda era uma figura imponente e alta, elegante, com os mesmos olhos azuis de Elisa, mas num rosto marcado pela dor e pelo luto. Aquela mulher, disse ela, sem rodeios, é igualzinha a Elisa. Isso é perturbador. O nome dela é Sophia, respondeu James, indo em direção à cozinha. E sim, ela se parece com a Elisa, mas não é ela. A Emma está confusa com isso. Emma tem 4 anos, retrucou James, servindo-se de uma xícara de café que ele precisava como se fosse ar. Ela mal lembra do rosto da Elisa, só pelas fotos. A expressão de Victoria suavizou um pouco. Eu me preocupo com ela. Com vocês dois. Antes que James pudesse responder, o celular vibrou com uma nova mensagem, número desconhecido. Oi, James. É a Sophia, do restaurante. Ainda estou em choque com tudo sobre a Elisa. Se quiser conversar um dia, estou livre na terça-noite. Sem pressão. Victoria viu a mudança no rosto dele ao ler a mensagem. É ela. É. James admitiu. Quer conversar sobre a Elisa. E você vai? A voz de Victoria subiu em tom. Ainda não sei.
Mas mesmo enquanto falava, James já sabia que iria. 2 dias depois, lá estava ele de novo no Bayside Beastro. Dessa vez, sem Emma. Sophia o aguardava em uma mesa de canto, de folga, usando jeans e um suéter azul simples. Obrigada por vir, disse ela, enquanto James se sentava à sua frente. Desde domingo não consigo parar de pensar na Elisa. Eu também. Quer dizer, mais do que o normal, tentou sorrir. Esses últimos 18 meses têm sido difíceis. E a Emma? Como ela está? Tem dias bons e dias ruins. Ela é forte, mas sente falta da mãe. Pediram bebidas e, à medida que o tempo passava, o constrangimento inicial foi se dissolvendo. Sophia contou sobre os anos pós-faculdade, sua carreira como professora, a decisão de fazer mestrado em psicologia infantil, e como cuidou do avô depois que ele sofreu um AVC. E agora estou servindo mesas para pagar a pós, concluiu, dando de ombros, com um sorriso sem graça. Nada glamouroso. Você está fazendo um trabalho importante, disse James com sinceridade. A Elisa teria admirado isso. Um silêncio confortável se instalou entre eles, até que Sophia perguntou aquilo que parecia pesar no ar. Como foi o acidente? James respirou fundo. Noite de chuva. Estrada escorregadia. O outro carro invadiu a pista. Era mais fácil falar dos fatos do que das emoções que vieram depois. Eu estava viajando a trabalho. A Emma estava com a Victoria. A Elisa estava sozinha no carro. Sinto muito, James. De verdade. 3 drinks e 2 horas depois, James já estava desabafando sobre as dificuldades de ser pai solo, os pesadelos da filha, a agenda cheia de compromissos, a solidão esmagadora da cama vazia. O que você precisa, disse Sophia, pensativa, é de ajuda. Eu tenho uma empregada que vem 3 vezes por semana, e a Victoria ajuda quando não está me enlouquecendo. Não. Você precisa de alguém que entenda de desenvolvimento infantil. Alguém que possa estar lá para Emma de forma verdadeira. Uma ideia surgiu na mente de James. Alguém como você. As sobrancelhas de Sophia se ergueram. Surpresa. O quê? Estou falando sério. Preciso de uma babá meio período para Emma. Alguém qualificada. Alguém que conheceu a Elisa. As palavras saíram antes que ele pudesse se censurar. O salário seria bom, e os horários podem se ajustar à sua rotina de aulas. James, eu não sei se... Só pensa no assunto, insistiu ele. Pela Emma. Naquela noite, ao voltar para casa e dispensar a babá, o celular de James vibrou outra vez. Pensei bem. Vou aceitar o trabalho. Pela Emma. Sophia. Na manhã seguinte, quando contou à filha, a reação dela selou tudo. A moça que parece com a mamãe vai vir para nossa casa? O rosto de Emma se iluminou como uma árvore de Natal. Vai sim. Amanhã, disse James, surpreso com a própria empolgação. Ela vai te ajudar depois da escola. Como previsto, Victoria não ficou satisfeita. Você mal conhece essa mulher, James. E contratar alguém que parece tanto com Elisa? Isso não é saudável. Nem para você, muito menos para Emma. Mas quando Sophia chegou na tarde seguinte, Emma correu direto para seus braços como se fossem amigas de infância. E ao vê-las juntas, Sophia ajudando Emma a montar uma torre de blocos, rindo das piadas da menina, respondendo às perguntas sem fim, James sentiu algo dentro dele mudar. Pela primeira vez em 18 meses, a casa parecia um lar de novo. Os primeiros sinais da primavera trouxeram mudanças sutis à casa dos Sullivan. Narcisos começaram a brotar no jardim da frente, flores que James não plantou, mas que Elisa adorava. Como tudo desde sua morte, era um consolo e lembrança dolorosa ao mesmo tempo. Mas dentro de casa, uma outra renovação estava acontecendo. Mais alto, gritava Emma, gargalhando, enquanto Sophia girava com ela pela sala. Os pezinhos da menina voavam pelo ar, e seu riso enchia o espaço com vida. James parou na porta, com a caneca de café na mão, observando aquela cena, a alegria pura de sua filha, a leveza preenchendo uma casa que antes era apenas silêncio e saudade, teria sido impensável meses atrás. Ah, disse Sophia, notando sua presença e colocando Emma no chão com cuidado. Desculpa se estamos fazendo muito barulho. De jeito nenhum, respondeu James, sentindo um nó inesperado na garganta. Está ótimo. Já fazia 2 meses desde que Sophia havia entrado em suas vidas, e a transformação era quase inacreditável. Emma parou de perguntar quando a mamãe voltaria. Agora, ela se entregava a projetos de arte, pequenas aventuras no quintal, e uma avalanche diária de perguntas sobre o mundo. E Sophia, com paciência e brilho nos olhos, respondia a todas. Papai, olha o que a Sophia me ensinou, disse Emma,
correndo até ele com as mãos erguidas. Se você coloca as mãos assim, parece uma borboleta. Uau, princesa! Isso é incrível. James se ajoelhou para admirar a borboleta de sombra. Talvez você me ensine depois. A Sophia sabe um monte de coisas. Ela disse que vai me ensinar a fazer sapinhos de papel que pulam de verdade. Emma saiu correndo em busca do seu estojo de arte, deixando os dois adultos com um silêncio leve e confortável. Sophia se aproximou com um sorriso um pouco tímido. Espero que não tenha problema eu ter prometido sapinhos que pulam. Deveria ter perguntado antes. Sophia. Você não precisa me consultar sobre sapos de papel. James riu, com uma sinceridade quase emocionada. Você trouxe minha filha de volta para a vida. Pode ensinar o que quiser. Algo no olhar dela mudou. Um calor hesitante, algo difícil de nomear, mas que fez James perceber o quão perto eles estavam um do outro. Bem. Acho que vou começar o jantar, disse ela, quebrando o momento. A não ser que você prefira pedir algo. Na verdade. James respondeu, surpreendendo até a si mesmo. Por que você não janta com a gente hoje? Não como babá da Emma, mas como nossa convidada. Aquele jantar se tornou um divisor de águas. Conversas fluíram mesmo depois que Emma já havia ido dormir. Falaram sobre livros, lugares que queriam conhecer, sonhos ainda engavetados. James se viu compartilhando desafios do trabalho, pedindo a opinião de Sophia sobre um cliente difícil. Você é boa nisso, ele comentou. Ler as pessoas, quero dizer, parte do meu treinamento, ela respondeu, dando de ombros com humildade. E também muita prática com o vô Miguel e os amigos dele. Idosos não têm filtro nenhum. Eu gostaria de conhecê-lo um dia, disse James, surpreso com a própria vontade. No fim de semana seguinte, esse encontro aconteceu. Um piquenique no Golden Gate Park. James, Emma, Sophia e seu avô. Miguel Martinez, aos 76 anos, era cheio de energia, com olhos castanhos calorosos e uma risada contagiante que fez Emma adotá-lo como avô honorário na mesma hora. Essa garotinha é uma faísca, comentou Miguel, observando Emma correr até o parquinho. Me lembra Sophia quando era pequena. Sério? James olhou sua filha, tentando imaginar Sophia naquela idade. Emma puxou muito a mãe. Sinto muito pela sua esposa, disse Miguel, baixando um pouco o tom. A Sophia me contou. James assentiu, grato por aquele reconhecimento sem os olhares de pena de sempre. Sabe, continuou Miguel, quando minha Rosita morreu, a avó da Sophia, eu achei que o mundo tinha acabado. 47 anos juntos. Eu não consegui imaginar mais um dia sem ela. Como o senhor superou? James perguntou, realmente interessado. Um respiro de cada vez. O olhar de Miguel foi até o balanço onde Sophia empurrava Emma, ambas rindo. E então, um dia, percebi que podia sentir alegria sem me sentir culpado. Isso foi a verdadeira cura. Mais tarde, naquela mesma noite, depois que Emma já dormia, James encontrou Sophia no deck dos fundos, olhando para as estrelas. Obrigado por hoje, disse ele, juntando-se a ela na varanda. O Miguel é incrível. Ele gostou de você também, respondeu ela, sorrindo. Ele não se abre com qualquer um. Um silêncio confortável tomou conta dos dois, cortado apenas pelo som distante das ondas batendo contra a costa. James, a voz de Sophia veio hesitante. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Você já se sente culpado por seguir em frente? A pergunta atingiu um ponto sensível que ele nem sabia estar exposto. O tempo todo, admitiu ele. Sempre que rio, ou aproveito algo, ou me esqueço por um segundo que ela se foi. A Victoria mencionou algo assim quando foi buscar a Emma ontem, disse Sophia, virando-se para ele. Ela disse que a Elisa iria querer que vocês fossem felizes, mas... é como se nem ela acreditasse nisso de verdade. O luto de Victoria agora era algo mais complexo, mais escuro. Elisa era filha única, suspirou James. Em certo sentido, ela perdeu todo o futuro que imaginava. E o seu futuro? Perguntou Sophia, com a voz baixa. Quase um sussurro. A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos, de possibilidades que nem ousavam nomear. Antes que James pudesse responder, seu telefone tocou. Victoria. Verificando se Emma havia tomado o remédio para a alergia. As semanas seguintes floresceram em uma rotina confortável. As manhãs eram um turbilhão de café da manhã, correria para levar Emma à escola, pijamas seguindo para reuniões. As tardes pertenciam a Sophia e Emma. Tarefas escolares, visitas ao parquinho, experimentos científicos improvisados na cozinha. À noite,
Os três estavam cada vez mais juntos. Jantavam, assistiam filmes, construíam fortalezas de travesseiros na sala como se fosse o castelo mais seguro do mundo. James não sabia exatamente quando percebeu que estava se apaixonando por Sophia. Talvez tenha sido ao vê-la, com infinita paciência, acalmar Emma durante uma crise. Talvez na noite em que ela ficou acordada até tarde ajudando-o a preparar uma apresentação importante. Ou, quem sabe, no domingo de manhã, quando os encontrou dormindo no sofá, com Emma aninhada ao lado de Sophia, um livro aberto repousando sobre as duas. O que ele sabia é que a revelação não veio acompanhada da culpa que temia. Ao contrário, parecia a coisa mais natural do mundo. Como uma ferida que, depois de muito tempo, começava finalmente a cicatrizar. A primavera deu lugar ao início do verão, trazendo um calor que nada tinha a ver com a temperatura. Nos fins de semana, exploravam piscinas naturais na praia, faziam trilhas costeiras, ou simplesmente aproveitavam churrascos no quintal com Miguel, que já era parte inseparável daquela nova família que se formava. A única sombra era o comportamento cada vez mais frio de Victoria com Sophia. Nunca abertamente hostil, mas seus sorrisos tensos e perguntas afiadas sobre limites profissionais deixavam claro o que sentia. Ela me odeia, confidenciou Sophia a James uma noite, após um jantar tenso onde Victoria fez questão de repetir várias vezes o que Lisa teria feito ou pensado. E talvez ela tenha razão. O que você quer dizer? Às vezes sinto que estou invadindo uma vida que não era para ser minha, confessou Sophia, a voz mal ultrapassando o som da chuva lá fora. Como se estivesse interpretando um papel que pertencia a outra pessoa. James segurou sua mão. Foi o primeiro toque intencional, mais do que um gesto casual. Você não está substituindo ninguém, Sophia. Você está construindo algo novo com a gente. Algo que importa. O olhar que trocaram naquele instante disse tudo o que as palavras não conseguiam. Mais tarde, James lembraria daquela noite como o último momento de felicidade plena antes da tempestade que estava prestes a se abater sobre eles. A confrontação veio numa quente noite de terça-feira, em junho. James havia acabado de chegar do trabalho e encontrou Victoria esperando na sala. Sua postura era rígida, o rosto, uma máscara de fúria contida. Onde está Emma? Perguntou ele, colocando a pasta sobre a mesinha. Com a Sophia, na sorveteria, respondeu Victoria, com a voz calculadamente calma. Eu pedi para elas saírem. Precisamos conversar. A sós. James soltou um longo suspiro, afrouxando a gravata. Victoria, se isso for mais uma vez sobre a Sophia... É sim, interrompeu ela, tirando algo da bolsa. Uma fotografia. Colocou sobre a mesa de centro, deslizando-a na direção dele. Estava mexendo nas coisas antigas da Elisa. E encontrei isso. A foto mostrava Elisa e Sophia, mais jovens, com os braços nos ombros uma da outra, rindo de alguma piada esquecida. Estavam em frente a um prédio universitário, radiantes, despreocupadas sob o sol de uma década atrás. Então elas eram amigas. Já sabíamos disso, disse James, embora algo naquela imagem tenha feito seu estômago revirar. Vira a foto. Ele virou. Nas curvas familiares da letra de Elisa, Liase. Eu e Sophia. Último dia como colegas de quarto. Antes de tudo mudar. Vou sentir falta dela. Não entendo, disse James, confuso. O que estou vendo aqui? Os olhos de Victoria se estreitaram. Você nunca se perguntou por que a Sophia desapareceu da vida da Elisa, do nada? Porque minha filha nunca mencionou a melhor amiga durante todos os anos em que vocês foram casados. A voz de Victoria cortou o ar como uma lâmina, e um arrepio percorreu a espinha de James. As pessoas se afastam depois da faculdade. Acontece. Elas não se afastaram. Victoria se inclinou para a frente. Elisa pediu para que Sophia ficasse longe de você. As palavras pairaram no ar como estilhaços de vidro. Isso é absurdo, James conseguiu dizer por fim. Por que ela faria isso? Porque Elisa sabia. A voz de Victoria suavizou com uma dor antiga. Ela me contou tudo. James, como você teve sentimentos por Sophia primeiro? Como só notou Elisa depois que Sophia te rejeitou? Isso não é. James tentou interromper. Elisa fez Sophia prometer que se manteria afastada de você para sempre. Ela sempre teve medo de que, se vocês se reconectassem. A voz de Victoria tremia. O que está acontecendo agora acontecesse. James se levantou bruscamente, passando a mão pelos cabelos, perturbado. Você está distorcendo as coisas, Victoria. Sim, no começo achei a Sophia atraente. Quem não acharia? Mas eu me apaixonei por Elisa.
Eu casei com Elisa. E agora, menos de 2 anos depois da morte dela, você está se apaixonando pela sósia dela, disse Victoria, com uma tranquilidade devastadora. Você pode, honestamente, dizer que estou errada. Antes que James pudesse responder, a porta da frente se escancarou. Papai, gritou Emma, com o rosto lambuzado de sorvete e alegria. A Sophia deixou eu pegar 2 bolas porque eu fui super corajosa no dentista. Sophia entrou logo atrás, o sorriso desvanecendo ao sentir a tensão. Seus olhos percorreram a sala, da fotografia sobre a mesa, para a expressão vitoriosa de Victoria, até o rosto devastado de James. Emma, querida, Victoria disse com doçura falsa, por que você não lava o rostinho? Eu trouxe um livro de colorir novo, está no seu quarto. Quando Emma subiu correndo as escadas, um silêncio horrível se instalou. Eu vou embora, murmurou Sophia. Não, James finalmente encontrou sua voz. A Victoria já estava de saída. A sogra de James pegou sua bolsa lentamente, cada movimento carregado de desprezo. Pense no que eu disse, James. Pense no que a Elisa gostaria. Quando Victoria saiu, James se voltou para Sophia, segurando a foto com força. É verdade. Sophia sentou-se pesadamente no sofá, pálida. Qual parte? Alguma delas? Todas. James começou a andar pela sala. A Elisa realmente fez você prometer que ficaria longe de mim? Depois de um longo silêncio, Sophia sentiu. Sim. Mas não foi como a Victoria fez parecer. Então me diga como foi. Sophia respirou fundo. Você realmente demonstrou interesse por mim primeiro. Um convite para tomar café, alguns comentários engraçadinhos, nada sério. Mas eu sabia que a Elisa tinha sentimentos por você. Então, gentilmente, fui te direcionando para ela. E foi por isso que Elisa pediu para você ficar longe. Porque ela tinha medo de que eu ainda tivesse sentimentos por você. Ela nunca acreditou de verdade que merecia você, Sophia respondeu com doçura. Você, brilhante, ambicioso, cheio de sonhos. Mesmo depois de vocês começarem a namorar, depois do casamento. Ela carregava essa insegurança. Antes de a gente perder o contato, ela me fez prometer que não complicaria as coisas. Complicando nossa vida, completou James, com amargura. Sim. James desabou na poltrona, esmagado pelo peso da revelação. Então, esse tempo todo, eu estive quebrando uma promessa, minha amiga, disse Sophia, com lágrimas surgindo nos olhos. No começo, eu dizia a mim mesma que era diferente, que ela tinha partido. Que eu só estava ajudando você e a Emma a se curarem. Mas então... O quê? Então, eu comecei a ter sentimentos por você, sussurrou. E pela Emma. E isso me fazia sentir como se eu estivesse traindo a memória dela. James fechou os olhos. As palavras de Victoria ecoando em sua mente. Será que ele era realmente tão volúvel assim? Será que seu amor por Elisa tinha sido tão raso que podia ser transferido para alguém que apenas lembrava ela? Acho, disse finalmente, que você devia tirar um tempo. O rosto de Sophia se desfez, mas ela sentiu com a cabeça. Eu entendo. Não é para sempre, James acrescentou rapidamente. Eu só preciso pensar. Organizar tudo. Claro, ela respondeu, levantando-se e pegando a bolsa com as mãos trêmulas. Diga a Emma que foi uma emergência na família. Não quero que ela pense que a abandonei. Enquanto ela caminhava até a porta, James a chamou. Sophia. Ela se virou. Uma centelha de esperança brilhou em seus olhos. Alguma parte disso foi real? Ou você só estava cumprindo uma promessa à memória da Elisa? Tudo foi real, respondeu ela, com a voz falhando. É isso que torna tudo tão difícil. Os dias que se seguiram foram os mais sombrios desde a morte de Elisa. A confusão de Emma logo deu lugar à raiva, e depois uma tristeza silenciosa, pior do que qualquer birra. Quando a Sophia vai voltar? Perguntava todos os dias. E, todos os dias, James não tinha resposta. Victoria tentou preencher o vazio. Passava mais tempo na casa, trazia presentes, levava Emma para passeios. Mas o brilho nos olhos da menina havia desaparecido. E James, apesar de toda a dor, não conseguia evitar o ressentimento diante da satisfação mal disfarçada de sua sogra com a ausência de Sophia. 2 semanas se arrastaram até virarem um mês. James se jogou no trabalho, ficando até tarde no escritório para evitar o vazio em casa. Ele checava o celular constantemente, esperando mensagens de Sophia que nunca chegavam. Então, numa manhã de domingo com neblina,
Seu telefone finalmente tocou, mas não era Sophia, era Miguel. James, a voz cansada do velho soava tensa traço. Odeio incomodar, mas Sophia foi internada no hospital. Ela está bem? Você está bem? James perguntou, já pegando as chaves do carro. Estou bem. Foi um AVC leve. Mas ela ficou a noite toda acordada, e pensei que talvez Emma pudesse animá-la. Ela sente muita falta da menina. James hesitou por um momento. Estaremos aí em 30 minutos. Quando contou para Emma que iriam visitar Sophia, ela se mexeu mais rápido do que James tinha visto em semanas, praticamente arrastando-o até o carro. No hospital, encontraram Miguel sentado na cama, cansado mas alerta. Sophia estava encolhida numa cadeira ao lado dele, com olheiras, cabelo preso num rabo de cavalo bagunçado. Sophia, Emma se soltou da mão de James e lançou-se nos braços da mulher, que a abraçou apertado. Oh, Emma, Sophia suspirou, enterrando o rosto no cabelo da garotinha traço. Eu senti tanto a sua falta. Por cima do ombro de Emma, os olhos dela encontraram os de James, e naquele momento ele soube com absoluta certeza o que importava mais. Não o passado, nem a desaprovação de Victoria, nem mesmo a promessa que Sophia fizera a Elisa anos atrás. O que importava era a família que eles estavam construindo juntos. Imperfeita, inesperada, mas inegavelmente real. A volta do hospital foi cheia do papo animado de Emma, que atualizava Sophia sobre tudo que ela tinha perdido no último mês. Sua nova técnica de pintura com os dedos, a lagarta que virou borboleta na sala de pré-escola, o dente que quase caiu mas ainda teimava em ficar. James olhou pelo retrovisor, vendo o rosto animado da filha e o sorriso atento de Sophia, e sentiu algo se encaixar. Não importava o passado complicado entre eles, essa conexão era genuína, inconfundível, e valia a pena lutar. Quando chegaram em casa, Emma insistiu em mostrar a Sophia a casa toda. Caso você tenha esquecido onde está tudo, arrastava Sophia de mão em mão, de um cômodo ao outro enquanto James preparava o almoço. Ela mal parou para respirar. Sophia riu, juntando-os a ele na cozinha depois que Emma subiu para buscar seus últimos trabalhos de arte. Ela estava guardando todas as palavras para você, James respondeu, deslizando um copo de limonada pelo balcão. Nós dois. Sophia enrolou os dedos ao redor do copo, com uma expressão cautelosa. James, sobre o que aconteceu? Sophia perguntou. Precisamos conversar, ele concordou, mas não agora. Miguel precisa de você e você precisa descansar. Vamos aproveitar o dia. Nós três. O dia passou num borrão de prazeres simples, almoço no quintal, filme com pipoca, caminhada na praia enquanto o sol se punha. Parecia tão natural que, na hora de Sophia ir embora, Emma agarrou suas pernas e se recusou a soltar. Porque você não pode ir embora de novo, declarou com determinação teimosa. Você tem que ficar para sempre. Sophia olhou para James, que se ajoelhou ao lado da filha. Sophia precisa cuidar do vovô agora, querida, explicou com delicadeza. Mas eu prometo que ela vai voltar para visitar muito em breve. Promete? Emma perguntou direto para Sophia, estendendo o dedinho e mindinho. Sophia entrelaçou os dedinhos. Juro. Depois de colocar Emma na cama, James acompanhou Sophia até o carro. Eu quis dizer o que falei, disse a ela. Precisamos conversar, mas eu já pensei muito e percebi algo importante. O que? Ela perguntou. Victoria tentou proteger a memória de Elisa, mas está errada sobre o que faria a Elisa feliz. Ele respirou fundo. Elisa nunca teria querido que Emma e eu ficássemos congelados no luto para sempre. Os olhos de Sophia brilharam com a luz do crepúsculo. Eu preciso ir. O vovô vai estar esperando. Vovô, me liga amanhã? James perguntou, resistindo ao impulso de puxá-la para um abraço. Ela assentiu e entrou no carro, dando a ele um último sorriso antes de partir. Na manhã seguinte, James tomou uma decisão. Pediu para sua assistente limpar sua agenda e dirigiu até a elegante casa colonial de Victoria em Pacific Heights. Determinado a finalmente esclarecer as coisas, ela atendeu a porta vestida para a jardinagem, surpresa dando lugar à exaustão ao vê-lo. James, está tudo bem? E Emma? Emma está bem. Está na escola. Ele hesitou. Posso entrar? Temos algo importante para conversar. Victoria o conduziu até o solário, onde fotos de Elisa registravam sua vida da infância até a idade adulta. James sempre achou aquele lugar sufocante, mas naquele dia, olhando para o rosto sorridente de sua falecida esposa, sentiu seu amor e gratidão. Eu vi Sophia ontem, disse sem rodeios. O rosto de Victoria endureceu. Achei que já tínhamos resolvido isso. Não resolvemos nada. Você largou uma bomba, e eu entrei em pânico. James inclinou-se para a frente,
mantendo o olhar fixo nela. Mas eu tive tempo para pensar, e preciso que você me escute, Victoria. De verdade, escute. Talvez fosse a firmeza incomum no tom dele, mas Victoria o sentiu, recostando-se na cadeira. Eu amava Elisa com tudo o que tinha, começou James. Ela era o sol em torno do qual meu mundo girava. Quando ela morreu, pensei que nunca mais me sentiria inteiro. Os olhos de Victoria suavizaram um pouco. Eu sei que você amava. Mas amor não é um recurso finito, ele continuou. Não diminui quando é compartilhado. Ele cresce. E o que eu sinto pela Sophia não é pela semelhança dela com Elisa. É pelo que ela é. A gentileza, a paciência, a maneira como ela escuta as histórias da Emma como se fossem as coisas mais fascinantes que já ouviu. Victoria desviou o olhar, piscando rapidamente. Ela realmente se parece muito com ela. Na superfície, talvez, respondeu James traço, mas elas são diferentes em mil jeitos. E tudo bem. James estendeu a mão pelo tampo da mesa e segurou a mão de Victoria. Você sempre será a avó da Emma. Ninguém pode te substituir na vida dela. Assim como ninguém pode substituir a Elisa em nossos corações. Eu tenho medo, admitiu Victoria, com a voz quase inaudível. Medo de perder as últimas conexões que tenho com minha filha. Você não vai nos perder, James prometeu. Nós somos família para sempre. Mas a Emma e eu precisamos viver de novo, Victoria. E acho que lá no fundo, você sabe, a Elisa gostaria disso para nós. As lágrimas que Victoria segurava finalmente escorreram. Ela gostaria, sussurrou. Sempre quis que todos fossem felizes. Ficaram em silêncio por um tempo, o sol da manhã aquecendo o ambiente, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Como pequenas estrelas, pensou James, ou talvez como bênçãos sussurradas de alguém que os vigiava. Quando saiu da casa de Victoria, James sentiu-se mais leve do que há meses. Um obstáculo superado, um coração começando a se curar. Mas ainda havia uma verdade a ser descoberta. Dirigiu-se ao escritório, mas ignorou o elevador para a suíte da empresa, indo direto ao depósito no subsolo. Usando seu cartão, acessou a sala climatizada onde guardava os pertences pessoais de Elisa, coisas que nunca tivera coragem de organizar após a morte dela, mas que não conseguia descartar. Entre as caixas, havia um pequeno cofre à prova de fogo contendo seus diários e documentos privados. James nunca o tinha aberto, respeitando a privacidade dela, mesmo após a morte. Hoje, porém, com as mãos ligeiramente trêmulas, digitou a combinação, a data de nascimento de Emma, e levantou a tampa. Dentro, vários diários encadernados em couro. Pegou o mais recente, datado dos meses antes do acidente, e começou a ler. O que descobriu o abalou profundamente. Elisa sabia que estava morrendo, não por causa do acidente que ainda não tinha acontecido, mas por um tipo agressivo de câncer cerebral que manteve em segredo de todos, até dele. O diário detalhava o diagnóstico, a decisão de recusar tratamentos que só prolongariam o sofrimento, e seus planos cuidadosos para a família que deixaria para trás. E lá, numa anotação feita poucas semanas antes da morte, havia um nome que James não esperava ver. Hoje achei o número da Sophia. Tenho pensado muito nela ultimamente, naquela promessa ridícula que fiz para ela cumprir. Do que eu tinha tanto medo. Que James descobrisse que escolheu a colega de quarto errada. Quão jovem e insegura eu era. Ainda não liguei para ela. Nem sei o que diria. Desculpa por ser uma amiga ciumenta. Estou morrendo. Mas fico pensando na Emma crescendo sem mim. No James tentando dar conta de tudo sozinho. A Sophia sempre entendeu as crianças de um jeito que eu nunca entendi. E ela entendeu James. Seus sonhos, sua força, seu coração. Talvez, algum dia, quando eu não estiver mais aqui, eles se encontrem de novo. Acho que eu ficaria bem com isso. Melhor que bem. James fechou o diário, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Todo esse tempo, ele carregava uma culpa que a própria Elisa já havia perdoado. Todo esse tempo, sem saber, ele estava cumprindo o último desejo dela. Naquela noite, ele ligou para Sophia. Você pode vir amanhã à noite, depois que a Emma estiver na cama. Tenho algo para te mostrar. Na noite seguinte, enquanto Sophia lia os diários, suas próprias lágrimas caíram sobre as páginas. Ela estava tentando me encontrar, sussurrou. Há tanto tempo, disse James suavemente traço. Ela queria te libertar da promessa. Queria pedir que você nos ajudasse depois que ela se fosse. Sophia fechou o diário com cuidado. O que isso significa para nós, James? Ele segurou suas mãos. Significa que podemos parar de sentir culpa. Significa que temos a bênção da Elisa. E, Victoria,
Nós conversamos. Ela está tentando entender. James sorriu levemente. Ela até se ofereceu para cuidar da Emma, caso a gente queira sair para jantar algum dia. Sophia arqueou uma sobrancelha. Sério? Devagar, né? James riu, mas logo voltou a ficar sério. Não quero apressar nada, Sophia. Temos tempo. Mas quero que você saiba que o que sinto por você não é porque você me lembra Elisa. É porque você é você. E o que exatamente você sente? Ela perguntou, com um tom de provocação, apesar das lágrimas que ainda secavam nas bochechas. Em vez de responder com palavras, James inclinou-se e a beijou. Primeiro gentil, depois com uma certeza crescente enquanto ela correspondia, as mãos dela subindo para enquadrar o rosto dele. Quando finalmente se separaram, James apoiou a testa na dela. Isso responde sua pergunta? Acho que você precisa explicar de novo, Sophia sussurrou, puxando-o de volta para si. Mais tarde naquela noite, sentados no deck sob um céu cheio de estrelas, James sentiu a presença da Elisa. Não como um fantasma que o assombrava, mas como uma bênção que os envolvia. Ela o amava o suficiente para desejar sua felicidade, mesmo ausente. E, de alguma forma, por meio de uma série de coincidências improváveis e da observação inocente de uma criança, ela o guiara até ali. O que está pensando? Sophia perguntou, apoiando a cabeça no ombro dele. Que a vida é estranha e maravilhosa, respondeu com sinceridade, e que sou grato por cada curva e reviravolta que nos trouxe até aqui. Na manhã seguinte, James acordou com a voz de Emma do lado de fora da porta do quarto. Mas eu quero contar minha ideia para o papai agora. Ele ainda está dormindo, querida, respondeu Victoria, com voz baixa, ecoando pela madeira. Vamos fazer panquecas e surpreendê-lo. James sorriu, afundado no travesseiro. Depois da conversa sincera da noite anterior, Victoria havia se oferecido para levar Emma para dormir na casa dela, dizendo que precisava de um tempo com a neta. James desconfiava, no entanto, que ela queria dar espaço para ele processar tudo, e talvez passar um tempo com Sophia sem ouvidos curiosos por perto. A lembrança daquela noite, da conversa, do beijo, da compreensão silenciosa que crescia entre eles, o enchia de uma paz que não sentia há anos. Eles concordaram em ir devagar, para dar tempo a Emma de se acostumar com as mudanças, mas o caminho estava claro. Eles estavam seguindo juntos. Nas semanas seguintes, estabeleceram uma nova rotina. Sophia retomou seu papel de babá da Emma, mas passava as noites e os fins de semana com eles como algo mais, uma parceira, uma amiga, uma presença crescente no coração e no lar. Miguel se juntava aos jantares de domingo, trazendo suas famosas empanadas e histórias que faziam Emma rir. Até Victoria começava a se abrir, fazendo esforços visíveis para acolher Sophia, apesar dos momentos ocasionais de tristeza que ainda nublavam seus olhos. Com a chegada do verão, James começou a planejar algo especial. Não um pedido de casamento elaborado, ainda era cedo para isso, mas um gesto para marcar esse novo capítulo nas vidas deles. Preciso da sua ajuda para algo importante, disse ele a Emma, uma tarde enquanto Sophia estava na aula. É uma surpresa para a Sophia. Os olhos de Emma brilharam de empolgação. Uma surpresa de aniversário? Não, um tipo diferente de surpresa. Uma surpresa para mostrar que a amamos. Emma sentiu solenemente. Tem que ser super especial. Passaram a tarde planejando, sussurrando e rindo toda vez que Sophia ligava para saber como iam as coisas. Quando ela chegou às 6, pai e filha estavam quase explodindo de empolgação mal contida. O que vocês dois estão aprontando? Sophia perguntou desconfiada, trocando olhares cúmplices com Emma durante o jantar. Nada, Emma praticamente gritou, fazendo James rir. Muito sutil, querida. No dia seguinte, sábado, James sugeriu revisitarem o Bayside Bistro para o almoço, para matar a saudade. Emma mal conseguia se conter de tanta animação no carro, perguntando a todo instante. Já é hora da surpresa? Ainda não, James respondia, pegando o olhar divertido de Sophia no banco ao lado. Mas ao chegarem ao restaurante, não havia mesa esperando por eles. O gerente, que fazia parte do plano, os conduziu até o pátio à beira-mar, nos fundos do prédio. Lá, com vista para a baía, James havia preparado uma mesa exclusiva, decorada com girassóis, o favorito de Sophia, e luzinhos de fada penduradas apesar do dia claro. Um pequeno cartaz reservado com o nome da família Sullivan completava a cena. O que é tudo isso? Sophia perguntou, claramente emocionada e confusa. James assentiu para Emma, que tirou um envelope meio amassado do bolso do vestido e entregou para Sophia. É da mamãe e do papai, anunciou orgulhosa. Sophia abriu o envelope e encontrou um cartão desenhado à mão. Na capa,
3 bonequinhos de palito de mãos dadas, um alto rotulado papai, um pequeno eu, e um médio com cabelo amarelo brilhante, Sophia. Por dentro, na letra caprichada de James, estava escrito: Você iluminou nosso lar quando mais precisávamos. Quer tornar isso permanente? Abaixo, uma chave da porta da casa de James. Estamos te pedindo para morar conosco, explicou James, a voz carregada de emoção. Não como babá da Emma, mas como parte da nossa família. De verdade. Parte da família, completou Emma, animada. Isso significa para sempre. Sophie olhou da chave para James e depois para Emma, com os olhos marejados. Tem certeza? É um passo grande. O maior, concordou James. E o mais certo que tomei em muito tempo. Emma, sem conseguir se conter, puxou a mão de Sophia. Diz que sim. Diz que sim. Sophia se abaixou ao nível da menina, afastando um fio de cabelo do rosto dela. Um gesto tão delicado que James sentiu os próprios olhos se encherem de lágrima. Sim, disse ela, baixinho, e depois, ao se levantar e encarar James, mais alto, sim. Emma comemorou, atraindo sorrisos dos outros clientes do restaurante, enquanto James puxava Sophia para um beijo que prometia tudo que palavras não conseguiam expressar. Mais tarde naquela noite, após uma celebração que contou com a surpresa da aparição de Miguel, que ajudara James a decorar o restaurante, e até de Victoria, que trouxe champanhe e um abraço tímido, mas sincero, para Sophia, eles se reuniram no que agora seria seu lar compartilhado. Quando Emma finalmente caiu de sono, exausta da excitação, adormecendo entre eles no sofá, James olhou para Sophia por cima da cabeça da filha. Feliz? Perguntou, simples. Mais do que eu jamais imaginei, respondeu ela, entrelaçando os dedos com os dele. Parece que finalmente encontrei um lar. É, disse James, pensando no diário de Elise e no caminho estranho e tortuoso que os trouxe até aqui. Para todos nós. Lá fora, as estrelas do verão brilhavam como olhos benevolentes, observando-os. Dentro de casa, uma família antes despedaçada pela dor começava a se curar pelo presente mais inesperado e precioso, uma segunda chance para o amor. No fim de semana seguinte, fizeram uma peregrinação até o lugar favorito de Elisa na praia, uma pequena enseada protegida onde as ondas beijavam suavemente as pedras lisas. James sempre evitara aquele lugar desde a morte dela. As lembranças eram dolorosas demais para encarar traço, mas hoje tudo parecia diferente. Chegaram ao pôr do sol, os 4 James, Sophia, Emma e Victoria. Miguel quis ir, mas havia pegado um resfriado de verão e ficou em casa, com ordens para cuidar de si mesmo. Victoria carregava uma cesta pequena com lanternas de papel e fósforos. Emma segurava um buquê de flores silvestres que insistira em colher sozinha. Sophia trouxe uma garrafa térmica com chocolate quente, o doce favorito de Elisa para as noites na praia, e James carregava apenas o peso do passado e a leveza do futuro, e finalmente equilibrados em seu coração. Enquanto o sol mergulhava no horizonte, pintando o céu em tons de rosa e dourado, cada um acendeu uma lanterna. Victoria foi a primeira, sussurrando algo íntimo para a memória da filha antes de soltá-la no crepúsculo. Emma foi a próxima, com o rosto pequeno e sério, declarando: Isso é para você, mamãe. Eu sinto sua falta. James hesitou quando chegou sua vez, subitamente tomado pela força do momento. Sophia apertou sua mão num gesto silencioso de apoio. Obrigado, disse ele, a voz se perdendo no suave som das ondas. Por tudo que você nos deu, por tudo que ainda nos dá. Soltou sua lanterna, observando-a juntar-se às outras, flutuando para o céu, levando sua mensagem de amor e lembrança para o crepúsculo que se aprofundava. Enquanto estavam juntos na praia, Emma apontou animada para o céu escurecido. Olha, papai, uma estrela cadente. Faça um pedido. Mas James não precisava fazer nenhum pedido. Tudo o que poderia querer já estava ali, a mão da filha na sua, a presença gentil de Sophia ao seu lado, até a aceitação relutante, mas sincera, de Victoria. O passado sempre faria parte deles, mas não mais os definiria. Mamãe está feliz por nós, declarou Emma, com a certeza absoluta que só as crianças têm. James olhou para a filha e depois para Sophia, cujos olhos refletiam o último brilho do pôr do sol. Sim, concordou, puxando as duas para perto. Acho que ela está. Enquanto caminhavam pela orla, suas pegadas marcando a areia molhada, James sentiu uma sensação de completude, não um fim, mas um começo. A jornada fora dolorosa, cheia de reviravoltas inesperadas e perdas dilacerantes, mas os trouxera até aqui, para este momento,
para esta família formada a partir de pedaços quebrados, tornando-os algo mais forte e mais bonito do que antes. Acima deles, as primeiras estrelas da noite surgiam, eternas e imutáveis, enquanto a maré lavava a praia, pronta para as novas marcas de amanhã. 5 anos se passaram desde aquela noite na praia. 5 verões de castelos de areia, 5 invernos de chocolate quente à beira da lareira, 5 primaveras de novos começos, e 5 outonos de memórias douradas. A casa Sullivan crescia mais vibrante a cada estação que passava. O que antes era um museu de dor havia se transformado em uma galeria de alegria. As paredes agora estavam cobertas por fotos da família, as portas da geladeira cheias de pinturas feitas com os dedinhos, e os corredores às vezes entulhados de brinquedos, apesar de todos os esforços para manter a casa arrumada. Mãe, pai, se apaguem ou vamos nos atrasar. A voz de Emma subia pela escada, carregando a impaciência típica de uma recém-completada há 10 anos. James terminou de ajeitar a gravata no espelho e se virou para Sophia, que tentava vestir os gêmeos de 3 anos com roupas combinando. Miguel, por favor, para de pular na cama, disse Sophia, segurando o filho cheio de energia no meio do salto. Elisa, querida, fica paradinha enquanto eu ajeito seu laço. James sorriu ao ver a cena. Os gêmeos tinham sido uma surpresa maravilhosa. Miguel, que recebeu o nome do avô de Sophia, que, com 81 anos, morava agora na casa de hóspedes deles e era o contador de histórias preferido das crianças, e a pequena Elisa, cujo nome parecia um elo perfeito entre o passado e o presente. Precisa de reforços? Perguntou James, pegando Miguel no colo, que soltou um gritinho de alegria. Sempre, riu Sophia, finalmente prendendo o laço nos cachos escuros da pequena Elisa. Diferente da homônima e da mãe, a pequena Elisa havia herdado a coloração de James, algo que Victoria comentava com uma mistura de saudade e felicidade. A Emma está prestes a surtar lá embaixo, James avisou, caminhando para a porta com Miguel no ombro. Prerrogativa de aniversariante, imagino. 10 anos é coisa séria, concordou Sophia, segurando a mão da pequena Elisa. 2 dígitos. Muito impressionante. Lá embaixo, encontraram Emma andando de um lado para outro em frente à porta, parecendo incrivelmente crescida no look especial que escolhera para o jantar de aniversário, um vestido azul petróleo com estrelas prateadas e botas pretas práticas, refletindo seu estilo em evolução. E finalmente, exclamou ela ao vê-los. A vovó Victoria e o vovô Miguel já estão no restaurante. Desculpa, minha princesa, disse James, usando seu antigo apelido para ela, mesmo com as recentes reclamações de que já estava crescida demais para aquilo. Os gêmeos estavam tendo uma pequena disputa com as roupas. Emma revirou os olhos, mas não conseguiu manter o mau humor, especialmente quando a pequena Elisa se aproximou cambaleando e abraçou suas pernas. Linda, declarou a Tadler, séria. Obrigada, Liz, respondeu Emma, suavizando instantaneamente enquanto se abaixava para ficar no nível da meia-irmã. Você também está linda. O restaurante era novo, mais sofisticado que o Bayside Bistro, com uma sala privada que Victoria havia insistido em reservar para a ocasião. Quando chegaram, encontraram não só Victoria e Miguel os esperando, mas também um pequeno grupo de amigos da Emma da escola, junto com os pais deles. Surpresa, todos gritaram ao entrarem. Os olhos de Emma se arregalaram de alegria. Vocês disseram que seria só um jantar em família. Mentimos, admitiu James com bom humorístico. Aniversário merece uma comemoração à altura. Enquanto Emma corria para cumprimentar os amigos, Sophia entrelaçou a mão na de James. Fizemos bem, murmurou. Fizemos, ele concordou, observando Victoria ajudar a pequena Elisa a subir na cadeirinha enquanto Miguel entretinha seu homônimo com um truque de mágica envolvendo guardanapos que desapareciam. Os últimos 5 anos não foram sem desafios. Os primeiros dias da família misturada tiveram seus ajustes, as dúvidas de Emma sobre o novo papel de Sophia, os momentos de melancolia de Victoria, as dificuldades logísticas de incluir Miguel na rotina e, finalmente, a exaustiva alegria dos gêmeos recém-nascidos. Mas, apesar de tudo, eles cresceram mais fortes juntos. A empresa de James prosperava graças ao seu equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Sophia havia terminado sua graduação e agora comandava um consultório de psicologia infantil 3 dias por semana, dedicando o restante do tempo à família. Victoria, aos poucos, se transformara de participante relutante em avó entusiasmada dos 3 filhos, brincando que não tinha mãos suficientes para mimá-los como queria. Durante o jantar, enquanto Emma soprava as velas do bolo, James se pegou pensando naquele momento 5 anos atrás no Bayside Bistro,
sua filha apontando para o outro lado da sala. A observação inocente dela havia mudado o rumo de todas as suas vidas. O que você desejou? Perguntou o pequeno Miguel para a irmã mais velha. Não posso contar, senão não vai se realizar, respondeu Emma sabiamente. Mais tarde, quando a festa já diminuía e as crianças mais novas começavam a se cansar, James encontrou Emma sentada sozinha num banco do jardim do restaurante, olhando pensativa para as estrelas. Está tudo bem, aniversariante? Ele perguntou, sentando ao lado dela. Sim, ela se encostou no braço dele. Estava só pensando na mamãe. Na minha primeira mamãe, quer dizer. O coração de James apertou. Emma já chamava Elisa de primeira mamãe e Sophia de mamãe agora há cerca de 2 anos. Uma distinção que ela mesma fizera e que fazia todo sentido. E o que você acha? Ela ficaria feliz? Com a gente, James pensou no diário de Elisa, nos últimos desejos dela, na família que eles construíram a partir da dor. Eu sei que sim, respondeu com convicção. Ela te amava mais que tudo. Ela ia se orgulhar muito de você. Emma sentiu, satisfeita. Hoje eu coloquei a foto dela no meu relicário, disse, mostrando o pingente em forma de coração que Sophia havia dado a ela naquela manhã, para que Elisa pudesse estar na festa também. James piscou, segurando as lágrimas. Isso é perfeito. Eles ficaram ali em silêncio confortável até Sophia aparecer na porta, com a pequena Elisa dormindo apoiada em seu ombro. Aqui estão vocês, disse suavemente. O Miguel vai cair na fonte de chocolate se não voltarmos logo para casa. Emma pulou de pé com energia renovada. Preciso me despedir de todo mundo primeiro. Ao passar por Sophia, ela parou para beijar a bochecha da mamãe de agora e tocar com carinho a cabeça da irmã adormecida. Pequenos gestos que diziam muito sobre os laços que haviam formado. Quando Emma saiu do alcance do ouvido, Sophia sentou no banco ao lado de James, passando a toddler adormecida para os braços dele. Feliz? Perguntou, repetindo a pergunta que James fizera a ela anos antes. Mais do que eu jamais sonhei, respondeu com sinceridade, olhando da esposa para a filha dormindo, para o restaurante cheio onde sua família se reunia. Todos eles já estiveram quebrados, James pela dor, Sophia pela solidão, Emma pela perda, Victoria pela tristeza, Miguel pelo tempo traço, mas juntos encontraram uma plenitude que nenhum deles conseguiria sozinho. Enquanto recolhiam as crianças e se despediam de amigos e família, James viu seu reflexo nas janelas do restaurante. Não era a família perfeita dos comerciais, mas uma família real, complexa, cheia de amor e totalmente única. Lá fora, uma estrela cadente riscou o céu, rápida demais para pedidos, mas perfeita para a gratidão. James não precisava dizer obrigado em voz alta. Estava em cada momento da vida compartilhada, em cada risada, cada lágrima, cada terça-feira comum. No simples milagre de encontrar o amor não uma, mas 2 vezes na vida. A família seguiu para o carro, suas sombras se juntando em uma só no pavimento iluminado pela lua, caminhando juntos para o que quer que o amanhã trouxesse.